Aí a bola na ponta, Preciado. Para fazer o cruzamento, o Juan foi para a área. O Galo tem a bola. Erra o passe, o Preciado. O jogo vai acabar e o Cruzeiro tem a chance de matar. Bruno Rodrigues por dentro, Matheus Pereira é para ele, dominou, bateu com desvio. Everson defende em 2 tempos. E aí o Christian chegou atropelando, o Everson não gostou, foi para cima, virou MMA. É, o clássico termina quente, tem porradaria, cenas lamentáveis no Mineirão. Tem soco, tem pontapé, vira um verdadeiro ringue de luta. O Mineirão, que papelão, que vergonha, que nojo dessa cena. O Cássio tá exaltadíssimo por ali. Os seguranças entram no gramado, o Gerson também voltou pro campo. Vira uma verdadeira vergonha o gramado do Mineirão. E ó o Lianco, quem disse que o Lianco não ia aparecer? Ele tá por ali, ele gosta, ele dá um soco no Gerson, o Lianco vai pro chão, tem segurança caindo, o Cássio deu uma pica no Lianco. Que isso, gente? Que loucura! Meu Deus, meu Deus, que é isso, cara? Gente, O Hulk com o Romero, tem chute, tem pancada, o Hulk dá um soco no Romero, cenas nem lamentáveis, cenas nojentas, uma vergonha o que acontece no Mineirão. Um dos capítulos mais nefastos da história recente do futebol brasileiro. Porrada, é chute, é soco. Cara, que loucura. O Cássio dando uma bica no Lianco, do nada. O Tite também tá por ali e virou casos de família. Vai acabar o jogo, Luana Maluf. que é isso? Que horror essa cena, assim, tudo o que aconteceu. A gente sabe que num clássico quente como foi esse, é uma faísca para tudo acontecer, e aí foi a situação ali em cima do Everson, que inclusive depois dão com a cara dele na trave. Não sei se é que o Vini foi narrando toda a briga aqui pra gente acompanhar passo a passo. Mas tem muitas camadas, amiga, mas são né? muitas camadas. Acho que é uma situação ali desnecessária entre os dois de início e que a partir daí a coisa desanda e é... Gente, é horroroso isso que acabou de acontecer. Você fazia muito tempo que eu não via algo desse tipo e de tanta agressividade. É uma assim. vergonha, é uma vergonha. Ela continua, o Wallace está por ali. E assim... Uma vergonha, gente. E assim, um papelão, um papelão. Cara, no lance anterior, envolvendo o Matheus Pereira, os bancos já estavam bem exaltados. Né? Mas, cara, é muito triste pro... da disputa, muito trocas de soco ali, efetivamente, o Gerson e o triste esse episódio na Olha o tamanho do segurança, final. gente. Olha o tamanho do segurança para segurar o Hulk. O Hulk tá inconsolável. Hulk e Romero tiveram ali um agarra-agarra. Você que tá no YouTube, quiser voltar, você pode rever, tá? Eu sei que a galera em casa quer ver com mais detalhes. Mas assim, gente, acabou, né? Que pena. Que pena que o Campeonato Mineiro vai acabar desse jeito. Nem a instituição Clube Atlético Mineiro, nem a instituição Cruzeiro merecem o que aconteceu no gramado do Mineirão. Muito menos o torcedor, que paga ingresso, que assiste, quer ver um grande jogo. E o jogo termina dessa maneira patética. O Domingo está por ali para dar uma acalmada. Olha o tamanho de segurança, eu estou impressionado. Ele é gigantesco. Olha aí perto do Hulk. Mas assim, vai acabar. Não do jeito que a gente gostaria, né? É assim, óbvio que o VAR pode entrar em ação e falar, ó, expulsa fulano. Dá pra expulsar uns 10, 15 aí fácil. E olha aí o personagem que começou tudo. Né? Olha o Lianco, não cansa. Assim, dá pra expulsar uns 10 fácil. Certamente, assim, se o VAR analisar a imagem,
Vini, qualquer posto você consegue pegar muito bem os rostos de quem está envolvido. Pedro Rocha, o que você viu aí pertinho de todo esse papelão, amigo? cara, quanto tempo que a gente falou sobre a beleza de um estádio meio a meio, e enquanto os jogadores saíam na mão dentro do campo, zero acontecimento na arquibancada, do lado do Atlético e do lado do Cruzeiro. A gente falava desse fator Lianco na partida, né? A gente esperava que ele pudesse, que ele fosse para o banco de reservas para apoiar os jogadores do Galo e não fazer o que fez. E nesse momento o Villalba vem comemorando muito emocionado o Villalba. Pedi até para fazer a imagem dos jogadores do Cruzeiro vindo aqui para trás do gol onde fica a torcida organizada, porque ainda não tem essa confirmação de que o jogo terminou. Então os jogadores estão ali apreensivos, o técnico Tite, ninguém arreda o pé, ninguém comemora muito. O Villalba veio aqui agora comemorando muito, vem mais uma vez comemorando esse primeiro título dele com a camisa do Cruzeiro. Não sei se deu para ver ele vindo aqui. Ainda não acabou oficialmente, né? O Matheus Candansan ainda não sinalizou o fim do jogo. Óbvio que ele pode entender que, mediante a situação, o jogo já se deu por encerrado. Tem policiamento no campo, a tropa de choque, os técnicos estão ali, seguranças, enfim. Cercado, aliás, o Matheus Candansan, né? Está sendo escoltado nesse momento pela polícia. E ele está conversando com o VAR porque o Rodrigo Guarizo do Amaral está revendo as imagens. Vini! E vai falar quem são os jogadores que devem ser expulsos. Se ele acabar sem expulsar ninguém, é bizarro. É tão bizarro quanto a treta. Fala aí, Pedrinho. Os jogadores agora vieram para cá comemorar. O Caio Jorge orquestrando, puxando as músicas de provocações contra o Atlético. Matheus Pereira, torcedor do Cruzeiro, ele cruzeirense desde criança, comemorando bastante, trazendo junto o torcedor para essa festa. Aos poucos, os jogadores vão comemorando mais essa vitória. É isso, a gente tá vendo aí jogadores comemorando, óbvio. Ainda não há oficialização do encerramento do jogo, mas tudo leva a crer que não vai ter mais bola rolando, gente. Vamos aguardar. Aí o Alan Franco protestando contra a arbitragem do Candansan, o torcedor já comemora, mas a gente aguarda, né? A gente aguarda a confirmação do fim do jogo para cravar o título cruzeirense. Que deselegante! E assim, Vini, a festa começou tão bonita, né? O estádio dividido, as duas torcidas fazendo coisas muito legais na arquibancada para acabar dessa forma. E para mim, assim, muito desnecessário desde o começo, porque tem o rebote ali, né, da batida do Matheus Pereira, que o Everson solta a bola, e aí o Christian chega na velocidade para tentar o rebote, só que o Everson já tinha defendido e ele não breca, e o Everson fica incomodado, mas aí ele escala com os joelhos em cima do Christian e tenta subir na barriga dele, grita na cara dele, assim. E aí o que me impressiona nisso tudo é que estamos no Mineirão lotado e que, aparentemente, pelo que o pessoal tá no campo trouxe pra gente, a torcida talvez esteja tão impactada quanto a gente, assim. Meio constrangido, né? Meio vergonhoso, um monte de marmanjo, né? E assim, para não perder a oportunidade de terem outras chances, a torcida meio a meio. Então, se a torcida entra nessa também, perde uma coisa que foi conquistada agora. Mas tudo, assim, muito feio, gente, muito feio mesmo. Ó, o Everson já pegou o terço dele, que ele geralmente deixa ali dentro do gol. Imagino que a qualquer instante o Candansan vai encerrar o jogo. Só que ele ainda está aguardando para ver quem vai ser punido, quem vai levar os devidos cartões. Torcedor já comemora o título, os jogadores também. O Cruzeiro campeão mineiro em 2026 e a festa é do cabuloso, a festa é da Raposa, é do torcedor celeste. E o árbitro fala ali, ó, calma, calma, vamos ver, calma. Aí ele apita, ou não, ó, ele botou o apito na boca. Mas parece que a confusão está reiniciando, né? Parece que a confusão está reiniciando. E aí o Candansan sendo escoltado ali, cara. Que vergonha, que vergonha.
E temos no Rio de Janeiro campeão carioca. Se aqui ainda não há uma oficialização, o Flamengo ganha nos pênaltis, derrota o Fluminense e é campeão carioca 2026. Primeiro título de Leonardo Jardim. Chegou agora, faz a sua estreia com o título, com o troféu no Maracanã. É quase injusto, né? Ele ser considerado ser considerado o primeiro título do Léo Jardim, tendo chegado agora, né? Exato. E agora sim, o Cruzeiro, campeão mineiro de 2026. Sobe o hino! Coração, eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Depois de 7 anos, o cabuloso, a raposa de páginas heróicas e imortais, retoma o seu trono, retoma o topo do estado das Minas Gerais. Cruzeiro, campeão mineiro, faça a festa, torcedor! A raposa vence 1-0, gol de Caio Jorge. Trava a hegemonia, quebra a hegemonia atleticana. Cruzeiro, que havia conquistado o troféu pela última vez em 2019, é o campeão mineiro de 2026. Festa na arquibancada, festa no campo. Minas Gerais pintada de azul e branco nessa temporada. Deu Cruzeiro e o técnico Tite conquista o seu primeiro troféu no comando da Raposa, Jô. É um título que tem muitos significados para esse Cruzeiro, para além da quebra de jejum. É um momento em que dá um pouco mais de tranquilidade para o Tite, né? Muito se conversava sobre isso. No nosso pré-jogo a gente falava sobre o prejuízo que uma derrota hoje poderia causar para o trabalho do Tite. O título veio e é fruto de uma consolidação em relação ao Atlético em termos de trabalho, e a gente colocou o Cruzeiro com a vantagem no nosso pré-jogo justamente por isso, e hoje o diferencial foi esse, sobretudo no segundo tempo, né? A gente reclamou muito da qualidade do jogo, que foi muito abaixo em termos geral, mas a organização do Cruzeiro, a partir do trabalho do Tite, foi o diferencial. Antes do gol do Caio Jorge, a gente já vinha destacando, né? A Lu vinha destacando muito bem a proposta de subir um pouco mais as linhas, jogar um pouco mais organizado nesse sentido, é resultado de trabalho e o título vem, né? E a gente não pode deixar de falar do Caio Jorge, jogador iluminado, né? Numa fase goleadora, foi a diferença, a grande diferença nessa final, conseguiu fazer o gol do título e se consolidar enquanto artilheiro. Então, uma quebra de jejum, né, em termos de títulos coletivos e também individual, já que o Hulk vinha se sagrando artilheiro aí das últimas competições. Agora o Caio Jorge conquistando aí a terceira artilharia dele consecutiva em termos de campeonato. Aí o cara, né? É protagonista, é artilheiro, nos braços da galera. Caio Jorge, artilheiro da competição, e Cruzeiro campeão mineiro em 2026. Cruzeiro com uma campanha de muitos altos e baixos, foram 3 derrotas na primeira fase. Mesmo assim, o time terminou com a melhor campanha, 5 vitórias e 3 derrotas. Líder do Grupo C com 15 pontos. Na semifinal passou pelo Pouso Alegre com 2 vitórias. E na decisão, contra o maior rival, 1-0. E o título mineiro volta para a Toca da Raposa, o primeiro título desse senhor Adenor Bach, o Tite, Luana Maluf. Foi consagrada a melhor campanha, não tenho que exaltar no jogo porque não foi um jogo bom, mas quando a gente olha a imagem do Tite, é esse cara que precisava de tranquilidade, que tem um início de trabalho, que estava com uma pressão nas costas, tinha a sombra do Léo Jardim ali por trás, e que agora ele consegue, com esse título também, depois de tanto tempo pelo lado do Cruzeiro, ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e seguir mudando um pouco esse time e fortalecendo. No gramado, Pedro Rocha. Olha aqui, ó, a provocação do Fabrício Bruno e do Caio Jorge. Fabrício, chega aqui. Fabrício, o que significa ser campeão como titular, um líder nesse time do Cruzeiro? Você que é cruzeirense de arquibancada. Cara, é uma emoção muito grande. Quando eu me propus
não me propus a sair de um clube que teoricamente é uma zona de conforto. Eu me propus a vir para um time igual o Cruzeiro, que sem dúvida nenhuma é o time que me abriu as portas para eu começar minha carreira como jogador. Então, sem dúvida nenhuma, é motivo de emoção e gratidão ao presidente Pedrinho, que sempre falei, fez todo o esforço possível para me contratar. O que é essa camisa? Cara, nesses momentos do jogo, toda provocação é válida do jeito que ela, desde que ela seja sadia. E essa torcida merece esse título tão importante. Valeu, Fabrício Bruno. Olha ele abraçando o Djalma aqui. Djalma chorou bastante depois do apito final. É um jogador que tem muita identificação com a torcida do Cruzeiro. Vem pra cá, Gil. Vem pra cá falar com o Caio Jorge também. Caio Jorge com uma camisa. Nós estamos ao vivo, Matheus. Por favor, vem cá. Vamos falar com o Matheus Pereira, mais um jogador que tem identificação com essa camisa. Aqui, ó. Olha o patrão. O beijo do patrão. Vamos! Matheus, Pedrinho, e aí? Tudo bem? Feliz? Nossa senhora, mais do que eu... Glória a Deus. Matheus, você viveu, a gente via nas derrotas do Cruzeiro contra o Racing, contra o Corinthians, você era o jogador que mais sofreu. O que significa para você estar aqui hoje sendo campeão? Não, para mim é um privilégio muito grande, já falei, jogar no clube do meu coração e trazer alegria para nossa torcida que merece tanto. Depois de tanto tempo, a gente sofrendo, a gente batendo na trave e estou muito feliz, muito orgulhoso por esse primeiro título com a camisa do Cruzeiro, é um privilégio muito grande. E, cara, agora é só comemorar, é muita alegria. É um alívio para vocês, cara, que a gente via, a gente sabe de como que esse grupo, você, William, Kaique, Fabrício Bruno, tem identificação com o clube, mas batia na trave na hora dessas decisões. Você acha que isso deixa tudo mais leve, até para o clima também com o técnico Tite? Não, eu acho que a gente sempre acreditamos, a gente sempre trabalha e acredita que a gente vai conseguir. Infelizmente, nos outros anos não conseguimos, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguimos. Agora é comemorar, é celebrar, é ficar feliz por essa conquista. Não esquecendo também que quando nós precisamos da resposta no jogo contra o Betim, se eu não estou em erro, lá atrás, nós conseguimos no último minuto, depois com o América em casa e com o RT, então assim, tudo é um trabalho de grupo, de time. Acho que todos os jogadores empenharam muito. Então acho que estamos de parabéns por esse título e para nossa torcida maravilhosa. Chato que aconteceu no final, né? Estraga um pouco dessa festa tão bonita, estádio meio a meio. Assim, acontece. Acho que não deveria acontecer essas coisas, mancha o futebol. Tem que saber perder, acho que eles não souberam perder dessa vez. Mas tudo bem, é importante a gente celebrar, comemorar com a nossa torcida que merece. O que está escrito nessa camisa que você usou ela tantas vezes? É sempre a glória para Deus. Há uns anos atrás, eu estava em depressão e jogar no clube do meu coração me trouxe alegria. Então, eu sempre entro em campo para dar glória para Deus, porque Ele é merecedor de todas as coisas. Então, se eu estou aqui hoje, é porque Deus me tirou de uma depressão profunda e me deu alegria novamente e poder estar aqui. Então, eu só jogo para a glória de Deus e para trazer alegria para minha família, para o clube e para essa torcida maravilhosa. Parabéns, irmão. Vai lá comemorar o Matheus Pereira. Relato forte do Matheus Pereira. Os jogadores ainda aqui. Vamos ver se a gente pega mais alguém para falar sobre essa festa, essa conquista. Dá para vir até aqui só. Vamos. Ô Isach, puxa o Lucas Silva lá para falar com a gente, capitão ali, ó, para falar conosco. Estamos ao vivo, né, gente? Estamos ao vivo trazendo aqui essa festa dos jogadores. O capitão 16, Lucas Silva, conquistou o 5º título dele com a camisa do Cruzeiro, mais um título como capitão. Lucas, por favor. Poucas pessoas, Lucas, têm a história que você tem com essa camisa. São agora 6 títulos vestindo a camisa do Cruzeiro. O que significa esse momento
depois de tudo que você veste a camisa do Cruzeiro desde os 13 anos de idade, né, cara? Exatamente. E não são 6, são 7. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil e agora 4 Campeonato Mineiro. Então, muito feliz, muito honrado. Aqui, como eu já falei várias vezes, é a minha casa, meu clube do coração. Então, para mim, ganhar título aqui é uma satisfação imensa. E eu estou muito feliz. Esse grupo já mereci muito um título. Então, conquistando hoje, quem sabe aí o pontapé para esse grupo ganhar mais título. Você já tinha saído, estava no banco de reservas. O que aconteceu no final? Você vive esse clássico desde que você se entende por gente. Foi tão bonito na arquibancada e aí dentro do campo, o que rolou? Cara, aqui na hora aconteceu uma disputa e aí trombaram com o Everson e o Everson foi para cima do Christian e aí na hora já houve um desentendimento, já veio o banco deles, o nosso banco e aí no calor da emoção é difícil controlar e cada um vai defender seu lado e bom, é isso, mas vamos que vamos e a gente não queria que terminasse assim, fica feio, mas a gente vai sempre defender o nosso lado, pro que der e vier, e aí é isso. E mais do que terminou desse jeito, a gente tá contente porque acho que a gente fez um bom jogo do início ao fim e mostrou que fomos superior dentro de campo. Tira um peso, né, mano? Muito. Desse grupo ali, né? E muito. Como eu falei, esse grupo já merecia muito um título. A gente já estava batendo na trave, a gente já vinha fazendo boa sequência, principalmente a última temporada. Então, muito feliz. E só para falar melhor, não são nem 6 nem 7, são 8 títulos com o Cruzeiro. Vai lembrando, é muito caneco, né, Lucas? Parabéns. É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, meu irmão. Olha aqui o Villalba, gente. Villalba que é um dos jogadores que eu falei que tem muita identificação com o Cruzeiro, numa chamada de vídeo com a família, chorando bastante. O que significa ser campeão vestindo essa camisa, meu amigo? Ah, mano, não acredito ainda. Sonhei toda esta semana, pensando em que ia acontecer. Me imaginei muitas vezes comemorando. Infelizmente, se ensuciou um pouco com a última parte. Peço desculpa também. Mas estou muito feliz porque a gente quebrou. Depois de muitos anos conseguimos o resultado, voltar a ser campeão. E é uma felicidade muito grande longe da minha família, longe do meu filho, longe de todo mundo. Você é cruzeirense hoje, Villalba? Hoje, a partir de hoje, faço parte dessa nova família que é o Cruzeiro. Muito obrigado, Villalba. Olha só, hein, gente. Torcida, enquanto eu entrevistava o Villalba, cantou o nome do Tite. Olê, 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 Tite, Tite. Parece que selou a amizade depois desse título e agora canta o tradicional cântico antes do Cruzeiro entrar numa campanha de Libertadores. Vamos, Cruzeiro querido de tradição, Libertadores ser campeão. Tudo indica que é o início de uma nova fase para esse time do Cruzeiro, que deu para ver o peso, né? O peso pelo que o Fabrício falava, pelo que o Matheus Pereira se emocionou, o peso que tinha para todos esses jogadores de voltar a ser campeão vestindo a camisa do Cruzeiro. Pois é, amigo. Agora vai falar para esses caras, pro Matheus, pro Villalba, pro torcedor, pro Tite. Quem fala estadual não vale nada. Senta lá, Champs. Muito legal, né, Jô? Vem a emoção dos jogadores, a festa da torcida, a palavra mais sóbria do capitão Lucas Silva, os personagens passaram pelo microfone aqui da GETV, Jô. Cara, e o Lucas Silva, ele fala de um ponto muito importante, que é o merecimento, né? O Cruzeiro bateu na trave ano passado na Copa do Brasil e foi uma eliminação muito sentida de um modo geral, né? A gente viu o Matheus Pereira que se emocionou com um relato forte e importante sobre saúde mental dentro do futebol, que a gente não pode banalizar, inclusive. Parabéns para ele pela coragem, que cada vez mais a gente aborde esse assunto do jeito que a pauta precisa, mas assim, o Cruzeiro bateu na trave e todas as vezes que bateu na trave foi de uma forma que sentiu demais, né? E o grupo é um grupo muito forte,
né, e vem passando por essa mudança de proposta de jogo, de estratégia dentro de jogo. Então a oscilação dentro da temporada era algo que em outras temporadas a gente iria tratar como normal, mas em 2026 a gente tem um calendário diferente, né, com muito mais encurtado, exigindo que as equipes entreguem um desempenho muito grande. E agora o Campeonato Mineiro, esse título, dá tranquilidade para o Tite e passa a ser um termômetro importante para esse restante de temporada. É um título muito importante, mas assim, que também coloca o Cruzeiro, a gente para refletir em relação ao desempenho, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético. O trabalho vai precisar de um pouco mais de tempo para encaixe para os dois lados. Lu, tá aí o cara, ó. Esse menino cheira a decisão, né? Gosta do jogo grande. É bom, viu? Bom de bola. E aí o Pedrinho vai olhar orgulhoso e falar: ainda bem que eu não vendi pro Flamengo. Porque ele decide um título. É jogador que decide o campeonato. Caio Jorge. E com o time encaixado, realmente em modelo de jogo, estando mais sincronizado e funcionando um pouco melhor a longo prazo aí, o Caio Jorge é esse jogador que, assim, ele tendo espaço, ele rompendo ali as costas da defesa adversária, é muito difícil. Ele é um excelente finalizador, é um cara que sabe muito bem trabalhar a linha de impedimento, então é muito difícil para o defensor também lidar com ele ali. Então é um jogador que muitas vezes a jogada vai para o VAR e a jogada é validada porque ele foi no momento certo ali para romper essa linha. Então é um jogador muito especial. O Cruzeiro fez um grande acerto em não só mantê-lo, mas não reforçar um adversário direto. E o título, o choro, mostra uma importância absurda que tinha, né? Porque Caio Jorge, Matheus Pereira, Vijalba, Fabrício Bruno mostram o quanto eles queriam ser campeões pelo Cruzeiro. Mari Spinelli, Ludicianci no gramado. Que final de jogo foi esse, amigas? Cruzeiro campeão mineiro de 2026, amigas. Cara, gente, eu e a Lud aqui, sem sacanagem, a gente tá tentando absorver, né, o que rolou nesse final. O que aconteceu, porque a gente tava preparado pra entrar aqui, e aí já preparando pra qual vai ser o convidado do Cruzeiro que a gente vai chamar o Pedro Lourenço, chamar não sei o quê. Cara, começou a pancadaria, a gente não entendeu nada, muito gás de pimenta. A gente atravessando, né, que a gente tava na parte ali atrás do gol, e enquanto a gente atravessava, aquelas cenas lamentáveis, né, começaram a acontecer. Enfim, é muito triste, né, que uma final de Campeonato Mineiro, um jogo tão bonito, claro que existe uma rivalidade, mas, poxa, precisava de uma cena assim, né? Vou falar no melhor mineirense, que feiura. E que feiura que começou com o Everson. O Atlético tem que perder o campeonato e perder e sair de campo e acabou, e foi do jogo. E depois a pancadaria já não tem mais certo e errado também. Era Lianco, gente, eu filmei o Lianco com o colete rasgado. O colete rasgado. O Coelho aqui arrancando as coisas, porque a gente tá do lado do banco do Atlético, tá? O Coelho arrancando as coisas do banco de reservas. Eu filmei uma hora o Hulk e o Vijalba, nem sei mais se era o Vijalba, quem que é, porque a gente tava aqui de longe. Um tentando dar um soco no outro. Foi uma loucura. Então, assim, péssimo perdedor ali o fim de jogo do Atlético, mas a verdade é que o Cruzeirense quer ver essa cena aí, ó. Pedro Lourenço com o Fabrício Bruno recebendo a medalha de campeões, o primeiro título do Pedro Lourenço com o Cruzeiro masculino, né? Finalmente um título que ele desejava tanto, enquanto os jogadores sobem ali ao pódio. Vini, eu vou mandar para você fazer esse momento ali do troféu e depois a gente conta mais de bastidores. Nesse momento, a torcida do Cruzeiro grita: Pedrinho! Pedrinho! E os jogadores pedem para cantar mais alto. Valeu, Mari. Valeu, Ludi. E esse clamor do torcedor pelo Pedrinho é porque, assim, ele é muito mais do que um gestor, né? Ele é um apaixonado pelo Cruzeiro. E isso se faz presente em pequenas coisas. Pequenas, porque eu digo em termos de detalhe. A permanência do Caio Jorge, acho que 99% dos dirigentes teriam liberado. Vai embora, é muita grana, você tem lucro. É o que a SAF busca. Pedrinho não pensou desse jeito. Pensou como um gestor, claro, mas também como um torcedor cruzeirense. E ainda traz o Gerson, né, depois. Pois é. Exato. Só. E assim, e aí a gente tem que exaltar os acertos, né? Porque quando ele começa essa gestão, né, teve algumas decisões, algumas interferências, que era muito colocado nessa da inexperiência dele, né, em relação ao futebol, né? Então muito se falava nisso, porque ele, né, teve ali algumas decisões, mas quando ele acerta, precisa ser exaltado, e aí passa muito por isso. O sucesso do Caio Jorge nesse início de ano, como a Lu bem destacou. A partir do momento que ele começa a fazer gol, retoma a confiança, leva o Cruzeiro a uma final e pode levar o Cruzeiro a muito mais, né? Se a gente for olhar para tudo que o Cruzeiro tem
tem a disputar nesse ano, passa muito por ele. E, cara, o Pedrinho, agora levando para o lado mais leve e cômico, ele realizou o sonho que muito torcedor tem, né? Que a gente brinca, fala, pô, se você ganhar na loteria, o que você vai fazer, cara? Você vai cuidar do seu time e ele está fazendo isso de uma forma muito bacana, muito interessante para o Cruzeiro, não à toa. O Cruzeiro vem figurando aí como uma terceira força, ainda que nesse momento esteja passando por uma transição de trabalho, é a terceira força do futebol brasileiro, sim. Muito mais que um troféu, né? Tite conquista o seu primeiro título, Cruzeiro tem o artilheiro do campeonato, algo que não acontecia desde 2019. De quebra, você encerra uma hegemonia do adversário, que era campeão por 6 vezes consecutivas, e acaba com uma seca, né? O Cruzeiro estava na sua maior seca nesse século. E olha que imagem tocante. O Vidalba, absolutamente emocionado, ele beija a medalha como quem beija um filho, uma esposa, um marido. O amor e a paixão que ele olha para esse objeto, né? E muito legal o que ele falou ali na entrevista para o Pedro, né? A partir de hoje eu me considero um torcedor. Ele já está há algum tempo no Cruzeiro, mas ele entende que faltava isso. E com certeza esse cara hoje ganhou muitos pontos com a torcida cruzeirense. Só aproveitar e convidar você a se inscrever, ó. 14.325.000, rumo aí aos 14 milhões e meio de inscritos. Você que ainda não está inscrito, torcedor cruzeirense, para comemorar o título, faça parte da família GETV. Mas o Vidalba, assim, num depoimento emocionante, numa imagem emocionante. Assim, muitas vezes a gente fala, não, o atleta é um robô, ele é milionário, ele é rico, ele tem uma vida dos sonhos. A gente esquece muitas vezes que são seres humanos que têm sonhos, têm frustrações, têm problemas. Tem muitas vezes, no caso do Matheus Pereira, uma questão de ordem psicológica, como uma depressão profunda. E assim, demais, é um momento de glória para esses jogadores. Não, Vini, é impressionante. Toda vez que passa a câmera pelo Vidalba, ele não consegue parar de chorar. Então, desde que acabou o jogo, ele só tá chorando, ele tá muito emocionado. Era muito importante, aparentemente, mesmo esse título para ele. Agora vai se divertir, vai levantar a taça merecidamente. É um jogador que é titular, faz parte da espinha dorsal desse Cruzeiro, que busca aí se reconstruir no ano de 2026 e que vai atrás demais, né, do que conseguiu no ano anterior. O Tite consegue uma coisa que o Léo Jardim não conseguiu, que é conquistar um título para essa equipe. Então acho que isso também quebra um ciclo, né? Quebra aquela coisa daquela cobrança de precisamos ser aquele time do Jardim. Passou, ele já está em outra equipe. O Tite vai ganhar aí um respaldo, um respiro para o seu trabalho, sabendo que quando tem uma SAF por trás, tem essa confiança de dar mais tempo para o treinador. E, claro, tem que comemorar, é muito válido, quebra uma hegemonia do Atlético no estado. E é bom avaliar agora, a partir de agora, pensando em brasileiro, pensando nas outras competições, que esse Cruzeiro, enfim, vai precisar crescer de desempenho também se quiser brigar lá em cima pelo título brasileiro. E aí a taça! É a taça do campeão! Nas mãos dos capitães, Lucas Romero, Lucas Silva, Pedrinho também por ali. É o momento da glória! Cruzeiro, campeão mineiro de 2026! Faça a festa, torcedor do Cabuloso! Faça a festa, torcedor celeste! É o Cruzeiro campeão mineiro! Pela 39ª vez em sua história, o Cruzeiro campeão mineiro na temporada 2026! Derrotando o maior rival, a capital mineira, o estado das Minas Gerais, pintado de azul e branco. No ano de 2026, está encerrado o campeonato estadual e dessa vez o Cruzeiro resplandece em Minas Gerais. Para consagrar um elenco de muitos atletas que ainda não haviam conquistado um troféu com essa camisa histórica. Para colocar, por exemplo, Lucas Romero de forma isolada como o segundo maior estrangeiro campeão da história do Cruzeiro. Agora são 5 troféus na trajetória do Romero. 2 Copas do Brasil e 3 campeonatos mineiros. Para esse cara que também é uma liderança. Como jogou o Romero hoje, hein? Como Sim. jogou o Romero, que hoje está atrás apenas de uma lenda cruzeirense, Juan Pablo Sorin, que tem 6 troféus. Mas esse cara também tem que aplaudir de pé, né, Jô? Muito, muito. E em algum momento do jogo, a gente, fazendo aquela análise bem
bem ali sobre o jogo, a gente estava falando sobre o fato do Hulk não aparecer, e muito passa pela atuação do Romero, porque ao longo da nossa transmissão a gente destacou que ele tem esse peso, né, esse peso com a camisa, em termos de atuação, em termos de identificação, mas dentro do jogo em si, ele é um operário, e ele é um operário que executa o trabalho muito bem feito, né, de marcação muito sólida, é o cara que fecha a linha, que recupera a primeira bola, que não deixa, né, a sobra para o time adversário, e tem um posicionamento muito interessante, e a entrega, né? Ao longo desse jogo, né, a gente destacou que as duas equipes, de um modo geral, não entregou um jogo coletivo muito bom, e que a individualidade do Cruzeiro, através do Caio Jorge, foi o diferencial. Dentro de campo a gente viu um Lucas que se entregou o tempo todo, que brigou, né, pela ocupação de espaço, que se impôs ali nos embates físicos, e a gente está falando de um cara que marcou o Hulk, e na maior parte do tempo ele levou a melhor nesse sentido, né? Então, de fato, é um título muito simbólico e uma simbologia ainda maior para um Romero que tem conquistas importantes, né, a nível nacional, mas também nesse momento de retomada do Cruzeiro, ele vem sendo fundamental. Meus amigos, hoje e só amanhã, hein? Torcedor cruzeirense vai curtir demais esse momento. Claro que a festa vale para quem está dentro de campo, para quem está fora, né? Porque para os jogadores também dá um respiro, é aquele momento de comemorar, de vibrar, de curtir essa conquista, esse título. Primeiro título da temporada fica com a Raposa. Aliás, a Raposa campeã de Copinha, campeã estadual. Vai mostrando, vai provando que tem a base forte, que tem